Trouxe a sua Bíblia? Abra em 2 Timóteo, capítulo de número 4, e nós vamos ler a partir do versículo 9. De tempos em tempos, eu gosto de trazer essa mensagem, pelo nível de importância, pelo nível de consciência. 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, cronologicamente, é a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. Ali, ele já não estava mais em uma prisão domiciliar, agora ele estava numa masmorra. Nero colocou fogo na parte pobre de Roma, o fogo perdeu o controle, pegou um tanto das casas dos ricos, e ele, como responsável, precisava achar um culpado, então ele culpa os cristãos. E Paulo, que era pastor de aproximadamente 52 igrejas, naturalmente como um líder, ele é um grande culpado, falsamente culpado por Nero. Então os cristãos começam a ser perseguidos e Paulo agora está prestes a ser condenado a ou decapitação ou alguma morte nos padrões da época. O que você escreveria nos teus últimos dias? Paulo deixou várias instruções para a igreja e principalmente para os seus filhos na fé. Capítulo 4, versículo 9, ele comenta algo aqui. Diz assim: procura vir ter depressa comigo, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente se foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, porque me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, e especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. Amém? Assente-se, por favor. Uma das coisas que nós precisamos aprender na caminhada cristã é a intimidade tua com Cristo, que vai independer da companhia de pessoas. A caminhada do Monte Sião ou do Monte Horebe até o Monte Calvário é uma caminhada de certa forma solitária, porque acima de tudo pessoas vêm e vão nas nossas vidas, mas a companhia de Cristo mora dentro da gente, e você nunca pode achar que o evangelho está baseado na companhia principalmente de pessoas, porque boa parte das vezes o deserto está dentro da gente. Solidão não é quando você está sozinho. Solidão é quando você está rodeado de pessoas, mas se percebe incompreendido. Mas você nunca deve esquecer que a palavra de Deus, ela vem de encontro a nós quando nós estamos de ouvidos espirituais atentos, espiritualizando uma mensagem que é espiritual, não achando que é uma mensagem humana, mas o próprio Deus destacando na nossa mente o que nós precisamos de alerta na vida. O texto que nós acabamos de ler, ele retrata um pedido emocionado do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, chamado Timóteo, para que esse se apressasse na visita que o faria. Paulo agora está numa masmorra. Eu estava lendo alguns comentários e até um registro de arqueologia
em que a prisão que supostamente Paulo tenha ficado, o esgoto da cidade passava por ali. Paulo já havia recebido 5 vezes o castigo de azorra, que eram as chibatadas, 40 menos 1. Para você ter uma ideia, isso era tão severo que se uma pessoa sofresse uma condenação completa de azorra, as 40 chibatadas, ela não poderia sofrer nenhum tipo de punição mais, a não ser a morte direta. Paulo então davam 39 nele, e assim pegaram ele para essa condenação por 5 vezes. O chicote de azorra eram tiras de couro encebadas e na ponta osso, pedra e pedaços de metal como chumbo. Eles, quando iriam, você deve ter assistido a Paixão de Cristo, e eles, de início, na contagem, com varas de bambu ou outros tipos de vara, eles acertavam as pernas, as costas, o peitoral da pessoa, com aquelas varas, para que os vergões de sangue saltassem. Então eles vinham com esse chicote de azorra, com essas tiras de couro, e aquilo dilacerava, aquilo machucava muito as costas ou peito, ou seja como for. Depende do tipo ou do nível da punição da pessoa. Mas Paulo pegaram 5 vezes. Ele jogava um sal nas costas para evitar a infecção, né, uma salmoura, e lançava essa pessoa na prisão. Todas as 5 vezes Paulo foi preso e castigado injustamente. Eu acho que aqui todo mundo já apanhou de chinelo na vida. Já apanharam de varinha. Alguns já foram atingidos por algum objeto voador da mãe, do pai ou de alguém. Talvez você já apanhou também de ripa. Alguns não apanharam, como por exemplo esse, ou não foi suficiente, que está fazendo tananã na moto por aí. Não é verdade? E quando o pai e a mãe não corrigem como deveria, vem uma outra pessoa e faz muito pior futuramente. Porque é uma educação, é um limite, é alguém dizendo para a gente assim: o caminho que você está indo é um caminho de dores. Eu estou corrigindo você com amor, mas alguém vai vir e não vai corrigir por amor. Porém, Paulo, ele passou por desertos na vida antes, no qual Deus o preparou a ter uma intimidade com Deus que fosse suficiente para ele resistir no dia da adversidade. Não só vencer, mas resistir para vencer. A primeira viagem missionária de Paulo foi depois de 15 anos. Paulo, quando ele recebeu aquele impacto da visão e da voz que falou com ele o próprio Cristo: por que você me persegue? Ele já era doutor em teologia, olha só, e ainda ele ficou 15 anos estudando para fazer a primeira viagem missionária. Quem somos nós? Quem somos nós para entendermos os tempos às vezes? Paulo se sentia naquela ocasião sozinho. Ele havia passado por uma audiência de um julgamento no qual ele disse que só o Senhor havia o assistido, e que por aquele instante Deus havia livrado ele da boca do leão, por alguma misericórdia, e que da mesma forma, olha a ousadia dele, ainda assim ele havia pregado o evangelho na sua audiência. Então ele se apresentaria novamente em outra audiência dentro de poucos dias, e sentindo a necessidade, a carência de alguns como Timóteo, que poderia ajudá-lo, consolá-lo, protegê-lo emocionalmente para aquele momento. Entretanto, ali Paulo, ele escreve essa carta mergulhando, relatando como ele está se sentindo como homem. Paulo, naturalmente, como homem que fazia frente, ele sempre estava rodeado de obreiros, ele sempre estava rodeado de pessoas, sempre tinha discípulos próximos a ele, porque era um homem de visão. Mas agora, ele justifica a ausência de cada um deles, o caminho que cada um deles seguiu na vida, ou naquele momento. E nesse relato rápido, conciso de Paulo, nós vamos observar algumas coisas. E o primeiro ponto dos 3 pontos que eu quero destacar para você: primeiro ponto, na vida em Deus nos é proposto caminhos. Todo culto, toda mensagem é feito um apelo pessoal.
somos confrontados honestamente a refletir sobre o caminho que nós estamos andando, sobre o próximo passo que queremos dar, pois haverá um resultado. E na verdade todos nós que estamos aqui, estamos nos movimentando para algum lugar. Talvez alguém possa pensar, não, eu não estou caminhando para lugar nenhum, eu estou na minha, estou vivendo a minha calmaria, eu não vou sair do lugar. Mas só nessa decisão, você está caminhando sim para algum lugar. E entre esses, Paulo dá razões de sua saída, de sua partida e tudo mais. Mas Paulo vai falar especificamente de um homem chamado Demas. Talvez você já ouviu falar dele. Demas. Quem é Demas? Ele é um obreiro, alguém que auxilia Paulo na caminhada, e que desde o ano 61 depois de Cristo, Demas é parceiro. Demas ama as almas. Demas intercede, Demas está envolvido. Demas, ele tem uma filosofia de vida que é cristã. E Paulo faz um relato dele e escreve lá em Filemão, Filemão tem um capítulo só, versículo 24, quando ele pega e apresenta Demas, ele fala: Demas, o meu cooperador amado. É a primeira vez que Paulo menciona Demas no texto sagrado, e ele escreve com lisonjas: o meu cooperador amado. Se fosse hoje em dia, seria chamado do quê? Meu parça, meu amigo. Talvez nos dias de hoje cooperador tenha perdido um pouco do sentido original, mas esse cooperador acrescentou na vida de Paulo. Nenhum de nós aqui, precisando de ajuda, solicitaríamos a ajuda de alguém pior do que nós. Sempre que temos dificuldade, nós pensamos em alguém mais habilitado do que nós, ou, no mínimo, habilitado como nós. Paulo tem um cooperador e precisa da sua ajuda, e esse cooperador não é menos que Paulo, porque só é capaz de ajudar quem é como nós ou melhor do que nós daquela área. E se essa pessoa fosse menos que Paulo, não iria ajudar, naturalmente iria atrapalhar. Paulo sempre foi na caminhada um homem de visão. Pastor, ele perseguia os cristãos, sim, como um judeu zeloso. Ele entendia que o cristianismo era mais uma seita que havia surgido para contaminar os judeus, para destruir a salvação dos judeus. E então, ele pediu autorização como um judeu zeloso para perseguir os cristãos, mas ele estava sinceramente errado. Assim como tantos de nós, no que fazíamos, sinceramente levávamos a vida errado. Até que um dia o próprio Deus se revelou a nós. E a gente pensou: eu não posso mais viver desse jeito. Não tem como mais eu viver assim. Tem uma música do Novo Som que fala isso, né? Ele fala que a vida não é mais o mesmo. A vida não é mais o mesmo. Depois que ele teve um encontro com a estrela da manhã. A estrela da manhã, aliás. Então, a primeira referência de Paulo sobre Demas é o meu cooperador amado. Mas isso foi no ano 61. No ano 62, ele faz a segunda referência de Demas. Colossenses capítulo 4, versículo 14. Na ordem cronológica, Colossenses é escrito um ano depois de Filemão. Tinha passado só um ano, e Paulo vai falar de Demas de novo. Filipenses 24 diz: cooperador amado. Agora Colossenses capítulo 4, versículo 14, um ano só depois, Demas, que ainda está, mas não coopera mais. Ele só diz Demas. O cara está ali, mas é aquele que está beirando, esperando alguém falar alguma coisa, esperando, sabe aquela pessoa que fica com os olhos assim? Esperando alguma coisa acontecer para ter uma razão, nem que seja falsa, de abandonar. Demas ainda está, mas não ajuda mais. Demas ainda está, mas não acrescenta mais. Tem gente que não saiu, mas está caminhando para sair.
Tem gente que não parou, mas está caminhando para parar. E às vezes não sabe. Tem gente que não desviou, mas está caminhando para desviar. Meu irmão, olha o caminho de Demas. Olha os passos dele, como isso é sério. E às vezes nós vamos fazendo vista grossa de algumas coisas que nós começamos a ver e vamos ignorando. Segundo ponto que eu tenho para passar para vocês. Porque quando eu decido não cooperar mais, falta um pouquinho só para eu amar o presente século e abandonar Paulo. Quando eu decido não cooperar mais, foi isso que aconteceu com Davi, não foi? Ei! Foi isso que aconteceu com Davi. A Bíblia diz que era o ano de guerra, em que os reis iam para a guerra, mas ele falou, não, esse ano eu vou jubilar. Eu mereço um descanso. Esse ano foi muito puxado para mim como rei. Eu aguentei tanta gente, tanto caso que eu tive que julgar. Tem gente que parece que inspira, transpira problemas. Eu preciso de um tempo dessa gentalha. Eu estou intoxicado, eu estou até a garganta. Eu preciso descansar. Os reis foram para a batalha e Davi ficou no palácio. Quando é de tarde, ele viu o que não era para ver, pensou o que não era para pensar e fez o que não era para fazer. E a espada nunca se apartou da casa dele por conta disso. Você conhece pessoas assim? Quando eu deixo de cooperar, falta só um pouquinho para eu amar o presente século e abandonar o apóstolo Paulo. Quantos na Bíblia você já viu assim? Você lembra de Samson? Já ajudei esse povo tanto. Tem um livro que eu dei uma época para toda a liderança, que ele diz assim: por que os líderes fracassam, e o outro é por que os valentes caem. Mas é por que os líderes fracassam, de um psiquiatra americano. E ele fala de vários líderes mundiais que caíram. Ele fala de tombos, ele fala do Bill Clinton, inclusive. Mas ele fala do Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart, em 1986, o ministério dele girava em mais de $1,5 bilhão de dólares. Pra você ter uma ideia. Ele sustentava mais de 20 mil crianças no mundo. O ministério de Billy Graham, a Bíblia do expositor, que eu trouxe para a igreja, vários compraram aqui, os comentários, quase que versículo por versículo, é do Jimmy Swaggart. Ele é primo de primeiro grau do Elvis Presley. Os louvores dele são incríveis, as mensagens dele são muito profundas. Mas ele mesmo conta que uma mensagem onde ele foi pregar em Toronto, se eu não me engano, numa campanha, numa cruzada evangelística, a pessoa responsável por aquilo o procurou quando ele estava entrando para levar a mensagem, onde todo o gramado estava cheio de gente, a arquibancada cheia de gente, e a pessoa responsável procura ele e fala: pastor, nós temos um problema, porque eu não sei se é um problema bom ou ruim, mas nós temos 60 mil pessoas aqui dentro, e nós temos quase que o dobro de pessoas para o lado de fora, querendo entrar. Ele só olhou para a pessoa, sorriu, e dentro dele, ele disse para ele: Deus precisa do meu ministério. Ele disse que aquilo foi o início da queda dele. Porque quando você começa a desenvolver uma soberba dentro de você, quando uma ausência de humildade, né? Como eu ouvi a palavra esses dias, desumilde. Quando você tem esse tipo de pensamento, você vai fazer ou pensar igual o Lula pensou. Ele vai pegar o acervo de patrimônio nacional, as obras de Aleijadinho, 127 ou 129 obras, que é do Brasil, tanto talheres de ouro, quanto obras do Aleijadinho, e vai guardar no próprio cofre dele. Eu mereço. Vai pensar como Davi pensou: eu sou rei, eu tive conquistas militares nesse país, eu mereço. Você vai pensar como vários guerreiros que são de frente de batalha, e que pensam assim: ninguém me enxerga. Se eu não, essas mensagens de alguns coaches aí,
Se eu não cuidar de mim, ninguém vai cuidar. Eu preciso olhar para mim, e eu. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Muita atenção com relação a isso. Porque quando eu decido não cooperar mais, eu estou dando um passo para abandonar os mentores que Deus colocou na minha vida e amar o presente século. Então eu tenho uma palavra de Deus para quem deixou de cooperar, e ela veio do céu para você. Ainda há tempo. Volte a ser quem você era para o reino de Deus, porque é isso que Deus espera, por isso Ele tem te dado fôlego de vida. Demas está, mas não serve mais. Demas está, mas não dizima mais. Demas está, mas não participa de nenhum grupo de estudo. Demas está, mas ele não leciona mais em nada. Demas está, mas não cumpre nem escalas ministeriais. Demas está, mas não se interessa mais como antes. Culpa pessoas por sua falta de comunhão com Deus, porque o problema não são pessoas, o problema é o distanciamento de Deus e o excesso de si. A autocomiseração, ela mata a fé de alguém. A autocomiseração, ela mata um casamento. A autocomiseração, ela mata uma boa pessoa. Alguma coisa está acontecendo com Demas. E nessa noite, o Espírito Santo fala para Demas: volte a cooperar. Volte a cooperar. O ano 61, Demas, o meu cooperador amado. O ano 62, só Demas. Perdeu o título, perdeu o reconhecimento. Aí chega o ano 63, e Paulo escreve a Timóteo o que nós lemos: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, indo para Tessalônica. Você está vendo onde que essas férias, esse dá um tempo, te leva? Esse estou aqui, mas eu não me envolvo, te leva? Você está vendo onde essa decisão, eu tenho muito o que fazer, e eu não preciso me rebaixar? Geralmente quando a pessoa fala assim. Está vendo onde que isso vai te levar? Demas está amando o presente século e me abandonou. Foi o que ele disse. Gente, não são vocês que precisam de mim, sou eu que preciso de vocês, e principalmente de Deus. Eu chego na comunidade terapêutica, por várias vezes eu falo isso. Eu falo para eles: não são vocês que precisam de mim, eu preciso de vocês, e antes de tudo eu preciso de Deus. O dia que eu esquecer disso, eu vou para um lugar talvez pior do que o deles. Demas, amando o presente século, me abandonou. Quando você encontra uma liderança espiritual e realista, como a de Paulo, sim, espiritual e realista, porque existem líderes que parecem aqueles crente nóia. Eu ia falar de crente cheio de paranoia, unção da lagartixa, do não sei o quê. Começa com umas coisas esquisitas. Se existe um líder, eu falo desse jeito meu quadrangulano, que é mais solto, né? Desculpe a falta de formalidade, mas o líder falou que tinha que ungir a cidade e começar a mijar nas fronteiras da cidade. Ah, desculpe, para mulher é urinar. Para homem, baguala, se falar urinar, já lembram ele. Mas outras coisas, aberrações que a gente vê. Gente, tome cuidado com alguns estudos que você começa a ver, principalmente estudos apocalípticos, tá? Eu esqueci o nome de um agora. Lamartine também. Lamartine, meu Deus do céu, eu começo a escutar e me estressa. Começo a ler os livros dele, eu começo a ver as mensagens. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu coloco escrito na minha casa ali: vende-se por motivo da volta de Cristo e catástrofes. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque, gente, olha isso aqui, ó, veja bem, tem um livro chamado 666. Um dos primeiros livros que eu li, porque eu tinha muita sede, curiosidade. Aí começava a falar de umas coisas do Papa e disso e daquilo. E se você não tomar cuidado, você perde o foco que você tem que tomar, que é hoje.
Eu achei interessante, um dia eu assisti no Show da Fé, e uma ouvinte pergunta para o missionário: missionário, muitos falam da visão pré-milenar, milenar e pós-milenar. Isso é, o arrebatamento ele vem antes da grande tribulação, durante ou depois. O que você me diz? Ele falou: não sei. Eu sei que eu quero estar preparado antes, durante e depois, que é o que importa. A Bíblia fala: saiba cada um segundo a sua fé. Tem que estudar. Mas eu estou falando às vezes de líderes que ele começa a desenvolver um fanatismo em pessoas assim, de um extremo, que desarmonia a família de tal jeito, desarmonia a pessoa, o trabalho, a vida. E a vida também é desfrute. Então, meu irmão, quando você encontra um líder espiritual e realista como Paulo, não abandone, extraia o que você puder. Nem pense em se afastar, porque você vai acabar amando o presente século. Demas deve ter enjoado daquela vida do apóstolo Paulo, né? Oração, aconselhamento, pessoas, ajuda. Demas, na verdade, ele olhou na direção errada e do ângulo errado. Ele olhou tudo isso muito errado. Imagine só eu como pastor, cada mensagem que eu recebo, eu respondi um monte de mensagem agora. Eu não deixo de responder mensagem de ninguém. Imagine eu como pastor, alguém manda mensagem: eu não aguento mais. Pastor, tem um casamento para fazer, tem mais 2 casamentos para fazer agora. Meu Deus do céu. Pastor, o que eu faço? Eu tenho um parente que precisa internar na casa de recuperação. Meu Deus do céu. Você vai acabar comigo. É vocação. Deus chamou você para pessoas, e você fica virando o olho como uma pessoa mimada? Um adolescente? Além de ser ridículo, está olhando a vida do ângulo errado. Se as pessoas estão procurando você, é porque Cristo habita em você, é porque há reflexo dele na tua vida, é porque encontram referência de Jesus e salvação através de você. E se há algum motivo de, depois de ter aceitado Cristo e descido as águas do batismo, permanecermos vivos, é por conta dessas pessoas. Não é porque você está cansado, não. Não é porque você não tem instrução, ou tem muita instrução. Não é porque você está muito atarefado. É falta de amor. É falta de amor. Porque quando a gente ama, a gente paga o preço, sim. Quando a gente ama, a gente se dispõe, sim. Quando a gente ama, a gente faz igual Deus fez em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu um jeito. Porque quando a gente ama, a gente dá um jeito. Então não é outro problema, falta de dinheiro, falta de ajuda, não, é falta de amor. E a gente precisa pedir para Deus amor. Amor pelas almas, amor pelo cuidado, amor pelo trabalho. Eu ouvi, eu não vou lembrar agora o nome do pregador, não vou lembrar agora. Era uma moda na época, no começo do século passado, era uma moda de estratégia, ter 3 pessoas, né, evangelista, alguém com dom da palavra, dom de cura, alguém do ensino, caminharem juntos. Isso estou falando para você da época do Billy Graham, Martin Luther King e coisa e tal. Aliás, antes de Luther King, antes de Billy Graham. E sempre nas mensagens, várias pessoas aceitavam Jesus. Eram 200, eram 60 pessoas. E um dia um desses pregadores chegou em casa, sua esposa perguntou: como é que foi hoje o culto? Como é que foi hoje a cruzada evangelística? Ele falou: sinceramente hoje não foi muito produtivo, né? Hoje não estava muito pesado o culto, então só um jovem aceitou Jesus. Um jovem com um sobrenome interessante. Como? Graham, acho que é Billy Graham o nome dele. Eu estava lendo sobre isso. Uma pessoa, talvez mais alguém leu sobre isso. Uma pessoa. Não existe dia infrutífero. Não existe. Talvez você não está cooperando mais, porque você não se afasta da igreja, você se afasta de Deus. E sabe o que ele faz, Demas?
ele vai para uma cidade chamada Tessalônica, lá para a Grécia. O que eu poderia falar para você de Tessalônica? Olha só, Tessalônica era a única cidade no mundo antigo que não tinha um governo local, não tinha uma prefeitura local. Eles viviam soltos e só tinham que prestar obediência ou prestar conta direto ao Império Romano. Olha que interessante isso. E é para lá que Demas vai, onde na cultura grega a perversão dita as regras, onde, meu irmão, existe a institucionalização do pecado. A perversão dita as regras, porque todo amargurado odeia regras. Todo. Muitos esquecem que os muros que nos limitam são os mesmos muros que nos protegem. E ele prefere ir para um lugar onde ninguém o conhece. Ele prefere ir para um lugar onde ninguém vai lhe cobrar postura de nada. Isso é triste. Demas, um homem que tinha vocação. Sabe o que significa o nome Demas? Governador do povo. Um homem que tinha vocação para liderança. E ele vai para uma cidade onde a figura do líder não existe. E nessa hora eu preciso espiritualizar para você entender. É o terceiro ponto. Satanás pega um líder e leva ele para um lugar onde ele não pode frutificar. E tudo que Deus semeou nele morre ali. Ele quer colocar um adorador onde não há adoração. Ele quer colocar você onde você será inútil. Você não pode morrer em Tessalônica. Você não pode morrer nessa condição. Deus quer ser honrado na vocação que Ele te deu. Fique do lado de Paulo. Fique do lado dos mentores que Deus colocou na tua vida. Porque isso salva a tua alma. Pelas pisaduras de Cristo, seguindo Ele, nós somos sarados. E Deus quer sarar a sua vida. Não se apoie em exemplo errado, porque você conhece muito superficialmente aquilo. Não se apoie em exemplo errado para fazer errado. Se apoie em exemplo certo para dar o passo que vale a pena. Há uma nuvem de testemunhas ao nosso redor, que nós podemos olhar e ver o testemunho de pessoas que passaram o extremo da vida e superaram em Cristo Jesus. E depois, mesmo atravessando o deserto, os anjos vieram servir depois. O mundo dá voltas, e um passo errado, ele vai mudar a direção de uma caminhada, trazendo um resultado muito, mas muito triste. Muito triste. Eu encontro pessoas em comunidades terapêuticas e eles falam: pastor, eu pregava para tudo qualquer canto. Eu e minha família ministrávamos louvor. E hoje, olha aqui, ó, eu não tenho nem os dentes mais. Estou doente, não tem como eu ter contato com a minha família, porque as possibilidades todas foram queimadas. Teve um rapaz, inclusive, ele foi obreiro do pastor Manuel Daça. Pastor Manuel Daça vai estar escutando essa mensagem. Pastor Manuel Daça mora lá em Mato Grosso, e ele também escuta pelos grupos de transmissão. E ele me relatou de um obreiro dele, que era um homem de oração, um homem que estava nos batismos com ele. E esse homem começou a agir da mesma forma, se afastou. Passado alguns anos, o pastor Daça encontrou esse homem daquele jeito, só faltava ter pulga e carrapato e tudo mais. E ele falou: pastor, eu acho que eu não tenho mais salvação. Por quê? Eu um dia estava na rua, dormindo na rua, vivendo na rua, e tinha um rapaz que ele bebia comigo também, e nós tivemos uma discussão, e eu peguei a cabeça desse rapaz, e eu comecei a afogar ele, numa poça, num rio, alguma coisa que tinha ali do lado, uma valeta. E uma hora que eu levantei a cabeça desse rapaz, ele olhou para mim e falou: por que você está fazendo isso? Eu matei esse rapaz, para concluir. Eu bêbado, ele bêbado, mas mesmo assim eu matei esse rapaz. E essa imagem não sai da minha cabeça nunca mais.
Eu estava do teu lado, pastor. Eu batizava pessoas. Eu salvava vidas. E agora eu tirei uma vida. E eu vivo na rua. Eu não consigo conviver comigo. Eu bebo para ver se eu vou esquecer. Mas na verdade, só piora tudo. Foi o que o pastor me relatou e eu detalhei mais. Mas a gente não imagina aonde vai chegar. Por isso que o amor, ele suporta. Faz você permanecer casado, casada. O amor suporta, faz você permanecer no ministério. Faz você permanecer vivo. Faz você dar um jeito. E faz você ter força e alegria por isso. Eu amo a igreja de Cristo. Eu amo as pessoas, eu amo a companhia da igreja. Eu aprendi que ser cristão é ser a família, principalmente daqueles que não têm família. Principalmente. E que diante disso Deus colocou irmãos ou pessoas muito chegadas, que Deus nos honra assim com a companhia. E que assim como eu, não vai acertar sempre, mas a decisão de caminhar junto é o que vale a pena e é o que nos faz vencer. Demas, eu não sei aonde que você pode estar. Eu não sei que ano, se é o primeiro ano, se é o segundo, se é o terceiro ano que você está, Demas. Mas Deus está chamando você. Deus está te chamando. Você pode me ajudar a pregar? Olhar para alguém que está próximo a você. Olha para essa pessoa bonita do teu lado. Você não tem ninguém bonito aí? Olha aqui para o Dr. Carlos. Diga para essa pessoa, por favor, não abandone Paulo. Dê um jeito. Ah, meu irmão. Dê um jeito. Dê um jeito. Encontre uma solução. Porque o teu problema não é geográfico, o teu problema não são pessoas, o teu problema não é o meio nem a tua vocação. O teu problema é a tua falta de comunicação saudável com Deus, que lhe trará empolgação, sustância, entusiasmo, ou aquilo que você precisa de suficiente para avançar. Porque todo dia vem um convite do capeta. Você não tem a habilidade necessária. Todo dia vem um convite do capeta que diz: esse é teu último ano, né? Ou o conselho do capeta que chega e fala bem assim: se fulano fizer tal coisa, saia, entregue, se afaste. Todo dia vem um conselho de Satanás. Mas você faz como a música do Thales, não é? Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida e agora? E agora o que mesmo? Eu não entendi, que eu sou meio surdo. Desculpa, irmão. Agora eu vivo a vida de Deus. Aí me deu um rosa na cabeça, como diz o gaúcho. Eu esqueci. E agora eu vivo a vida de Deus. E a gente canta coisas tão bonitas, né? Uma família, qualquer falsidade, vendo a verdade, expressando a glória. Mas isso não é uma perfeição, isso é uma busca. E a busca vai nos ajustando. Santidade não é uma perfeição, também é uma busca que vai nos aperfeiçoando. Amém? A gente canta coisa tão bonita, né? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Falou, não falou meu nome. Tinha que cantar o contrário, né? Eu não consigo ser reconhecido por ninguém. Tanta coisa que a gente canta. Como é que é a música que o Davi Sácia interpreta? Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e da minha vontade. Abro mão.
É tudo isso aí mesmo. Das riquezas por ti estou apaixonado. Na primeira oportunidade, uma discussão com o pastor por causa de dinheiro, eu saio da igreja. Eu tenho que ver o que eu interpreto. Não é? Eu tenho que ver bem o que eu interpreto. A gente canta Casa Coisa Bonita, né? Como é que é a música da Aline Barros, o finalzinho? Consagramos todo o nosso ser a ti. Aí o Senhor fala, devolve o dízimo. Não precisa ser assim. Consagramos todo o nosso ser a ti. Vamos para a oração no terreno? Não, é o meu descanso, eu não abro mão. Consagramos todo o nosso ser a... Mas você está vendo que aquela pessoa ali está precisando... Aquela pessoa é chata, Deus. Manda outro. E a gente precisa ver o que a gente canta. Mas não é para parar de cantar. É para buscar. E aí, Demas, qual ano que você está? Cooperando? Só observando? Ou já está amando o presente século? Porque quando você não está próximo de Deus, aquela tendência do pecado, do erro, começa a ficar mais forte. E a frasezinha nada a ver começa a se aproximar de você. E cada um tem uma tendência ao erro. Uns pode ser a promiscuidade, outros pode ser algum tipo de droga, outros pode ser a depressão, outros pode... Seja o que for. Quando você está mais afastado de Deus, essas perturbações, ela começa a se aproximar. Aliás, você começa a se aproximar disso. Não é? Certas síndromes começam a acontecer. Seja honesto com você, Demas. Coopere. Deus está chamando você para dar um jeito. Se eu não sei, eu vou aprender para saber. Porque antes de tudo, Cristo te chamou. Quem aqui fez ITQ os 3 anos? ITQ? 1, 2, 3, 4, 5. Está convidado fazendo o que vem. Mas esses 5 que fizeram ITQ, vocês fizeram um juramento, né? Não mais eu vivo. Fizeram um juramento. E quando a gente jura, a gente faz assim, né? Quando está jurando a bandeira, a gente faz assim. E alguns sem noção, que distorce, fala que é o nazismo, né? A coloca nas redes sociais, olha aí. Meu Deus do céu. Deus nos chamou para expulsar demônio na política. Deus nos chamou para expulsar demônio em qualquer área. Um psicólogo não expulsa demônio. Um médico, um advogado, o presidente da república não expulsa demônio. Mas Deus nos deu uma graça, como cristãos, de expulsarmos demônio. Porque Ele vive, Jesus vive em nós. E Ele te deu essa graça. Que ano que você está, Demas? Ele está chamando você para frente de batalha. Porque foi para isso que Ele te deu vida. Foi para isso que Ele abriu os teus olhos. Está chamando você para se posicionar. Se coloque em pé em nome de Jesus. Por favor. A quem tenho eu no céu além de ti? Não é verdade? Deus está chamando você para se posicionar hoje. Mesmo cansado, mesmo irritado, mesmo triste, assim como aconteceu com Neemias, mesmo abatido, mesmo depressivo, ele serviu. Cumpriu o ministério. Deus renova a nossa visão. Como o próprio Jeremias disse no livro de Lamentações, não é? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Para que viver sempre aflito desse jeito? Põe a mão no teu peito assim. Ó, que maravilha. Com a mão no seu peito. Volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. O que é o primeiro amor, pastor? É aquela disposição em servir, em sacrificar, em buscar. Parar de ficar olhando pelo ângulo da aflição. Os escravos daquela música Amazing Grace, Graça Maravilhosa, eles que cantavam no porão de um navio, e um homem escutou aquela letra maravilhosa e escreveu, mas os escravos que cantavam, ó, graça maravilhosa que me libertou. Nós devemos cantar a nossa esperança, aquilo que melhora o nosso humor,
ministério, a nossa vida, casamento, seja o que for. Deus honra. E hoje, você vai falar para Deus que ano que você acha que você está. Cooperando, não cooperando mais, ou amando o presente século. Quais são os seus planos? Você vai falar para Jesus hoje. E você vai fazer esse concerto com Deus, ou pedir a ajuda necessária. Deus vai te honrar. O que você está fazendo? O Espírito Santo está te chamando, e Ele vai ungir as tuas palavras hoje, e vai deixar registrado. Diga para Jesus que você o ama. E se você ama Ele, você vai responder o que Pedro respondeu. O Senhor sabe que te amo. E Jesus vai te responder. Então cuida do meu rebanho. Cuida daquilo que eu tenho, ou daqueles que eu tenho colocado nas tuas mãos. Santo Deus, aqui está um rebanho de Demas, talvez. Aqui quem está me escutando ou assistindo também consegue se localizar, se está no ano 61, 62 ou 63. Mas eu quero pedir ao Senhor a graça da honestidade, a graça do confronto, da revelação, do avanço nestas vidas. Porque talvez alguns estão se perdendo nos próprios confrontos, nos delitos do seu coração. Talvez há pessoas magoadas, talvez há pessoas abatidas, talvez, Pai, há pessoas com uma empolgação absurda por uma mudança de vida, empolgada, ou empolgado, mas não na tua casa, não com o ministério. Afasta de nós a soberba, afasta de nós essa gana, meu Deus, que faz com que sempre o final seja o pecado e o seu salário. Nós queremos pedir ao Senhor que em nome de Jesus Cristo venha dar a direção que vale a pena, venha dar, Pai, a motivação correta. Vem, Pai, aquelas pessoas mais difíceis que o Senhor colocou para se relacionar com a gente, que destaca também, meu Deus, as nossas limitações, que essas pessoas sejam as mais amadas da nossa vida. Que em nome de Jesus o teu amor venha nos capacitar para cuidar daqueles que precisam de muito mais amor ainda. Afasta de nós pensamentos de egoísmo, afasta de nós pensamentos que não provêm do Senhor e da tua palavra, de uma crítica disfuncional. Meu Deus, afasta-nos do caos, porque a arca está aí, a arca da salvação. Pessoas estão morrendo, pessoas estão sofrendo, mas nós estamos, Pai, no Senhor, na salvação. Então nos capacita, nos usa, nos move em comunhão, que o seu nome seja glorificado na comunhão, nessa disposição, e o voto que cada pessoa está fazendo aqui hoje seja cumprido com graça, com honra, respondendo o chamado, aquele que desceu as águas do batismo, que já morreu para esse mundo, meu Deus, e ressuscitou para o teu reino, para essa missão. Que isso seja resgatado desse coração, e que o primeiro amor, Pai, venha ditar as escolhas dessa pessoa. Agora, Pai, eu te peço que os teus anjos sejam enviados agora para que estejam ao lado de cada uma dessas pessoas, Pai, que estão me ouvindo, e estejam diante de cada desafio, para que toda armadilha satânica, toda cilada, todo confronto, Pai, todo plano do inferno contra essa pessoa seja colocado por terra, e esse teu filho, essa tua filha, ungidos, sejam vitoriosos na missão, estejam focados, bem alimentados e alimentando, amando o Senhor através do rebanho. Assim, meu Deus, nós estamos selando esta oração nessa autoridade, do nome de Jesus, e todos digam amém. Que Deus abençoe a sua vida.